Jesus fala meu reino não é desse mundo, né? Quando ele diz meu reino não é desse mundo, ele está falando com crianças. Naquela época, era como se ele estivesse falando com bebezinhos de maternal mesmo. Como é que os pais aprenderam a contar, a ensinar os filhos a se cuidar? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. A história do Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho ensina o quê? Que as crianças têm que tomar cuidado com o lobo mau, porque o lobo mau come criança, tal, não sei o que mais lá, né? Mas por que contar desse jeito? Para a criança entender o seguinte, que ela tem que tomar cuidado com homens, principalmente homens, né, desconhecidos. Então, quem é o homem desconhecido? O lobo mau, né? O lobo mau. Então, ela não vai chegar para a criança, tome cuidado com... O pai não vai chegar para a criança e dizer, tome cuidado com estranhos, tal, não sei o que, mas lá a criança pode não entender. Mas se chegar para a criança e disser assim, o lobo mau come criancinhas, então se afaste, né? Tome cuidado, a criança vai entender. Então, essas coisas que estão na Bíblia, é nesse sentido, entendeu? É para ensinar crianças as verdades do Evangelho, inclusive de espiritualidade, né? Então, quando ele fala assim, meu reino não é desse mundo, ele está tentando explicar para crianças, né, crianças espirituais, como é o universo, né, como é que funciona o universo. Porque a gente imagina o seguinte, que Jesus, ele vive flutuando no espaço, né, nessa ideia que passa para a gente que Jesus não tem uma morada, ele não tem um local de viver, ele vive no espaço, assim, como se fosse sei lá, alguma coisa. Mas não é, Jesus é um espírito também. Jesus é um espírito muito mais evoluído, já tem 13 bilhões de anos. Mas ele tem um local para morar. E onde é que Jesus mora? Ele mora no reino dele. E onde é o reino dele? Em algum planeta evoluído, né? Ele tem um endereço. Até Jesus tem um CEP de morada, certo? Mas como é que ele ia passar isso para crianças espirituais? Ele ia dizer, o meu reino não é desse mundo, né? O meu reino não é desse mundo. Ele ia dizer que existem outros planetas habitados por seres mais evoluídos e tal. Ninguém ia entender. O pouco que Jesus disse naquela época, ele foi considerado louco. Imagine se ele fosse abrir a informação toda, dizer que todos os planetas são habitados, não só a Terra, todos os planetas são habitados por algum espírito, em algum grau de evolução. Como é que as pessoas entendem naquela época? Então, mais fácil ele dizer, meu reino não é desse mundo, mas ele tem um reino, ele é um rei. Jesus é um rei. Meu reino não é desse mundo. Mesmo hoje, muita gente vai dar várias interpretações para isso daí. Por quê? Porque o nosso conhecimento é limitado ainda, né? E é muito limitado. Se a gente for pensar, o que é que a gente conhece de universo? Nada. A gente não conhece nada de universo. A gente nunca saiu da Terra, né? A gente nunca saiu da Terra. O máximo que a gente foi é na Lua, né? Que é praticamente o quintal da Terra. Então, a gente não tem conhecimento de universo. A gente não tem conhecimento de espiritualidade, né? Quando muito da gente que está aqui, eu já sei tudo eu já leio tudo sobre espiritualidade, eu vejo vídeos, eu leio Allan Kardec, eu ouço de Valdo. Aí pensa, já sabe que quando chega na espiritualidade lá, a espiritualidade é gigante. É gigante, tem pessoas que chegam lá e ficam paralisadas, assim, ó, fica sem ação. O que vai fazer com aquela imensidão? Muita gente não sabe o que fazer ali, fica assim paralisado. Muitas vezes os espíritos são obrigados a adormecer aquela pessoa para a pessoa não. Não, ela aqui na Terra ela é desperta. Ela aqui na Terra ela é desperta, mas achando que já tem o conhecimento suficiente para encarar a espiritualidade. Né? Nosso conhecimento, para aqui para a Terra, a pessoa que tiver mais instrução aqui na Terra, ela não deve conhecer 1/10 do que existe na espiritualidade, existe no universo. Né? Então a gente fica achando que a gente pode dizer o que existe, o que não existe.
É como se fosse assim, a gente fosse míope, né? A gente fosse míope em relação à espiritualidade, em relação ao universo também. E a gente quisesse dizer com a nossa miopia o que é que tem além, né? O que é que existe além. Não é possível, no momento não é possível a gente fazer isso, né? Nossa limitação existe, apesar de a gente não reconhecer, existe, mas ela tudo tem propósito, né? Tudo, como o senhor Wilson disse, tudo tem um propósito de ser, cada coisa a seu tempo. Talvez se a gente abrisse a nossa visão, né? A nossa miopia, a espiritualidade abrisse hoje a nossa miopia para ver as coisas, talvez a gente não suportasse, né? Talvez a gente entrasse em parafuso, a gente ficasse louco, né?